Pois bem, guerreiros, nesse vídeo eu quero falar contigo sobre reconvenção e revelia. Falamos da contestação. Contestação é uma modalidade de defesa. Dentro da contestação falamos das preliminares, né? Que é tudo aquilo que eu preciso alegar antes de entrar no mérito. E agora eu quero falar contigo da reconvenção. Lembrando que reconvenção também é uma forma de defesa. Entretanto, a reconvenção é um contra-ataque do réu. Por que a reconvenção é um contra-ataque do réu? Porque a ordem que você aprendeu até agora é o autor processando o réu. Na reconvenção você tem o réu processando o autor. É essa a ideia central que você deve prestar atenção aqui, tá bom? Então olha que interessante na reconvenção. Quando eu falo de reconvenção, eu preciso entender que o artigo 343, ele trata logo de cara pra gente, ó, na contestação. Então ele está falando que a reconvenção será proposta na contestação. É lícito, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar uma pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Então, conexa. O réu propor reconvenção para manifestar uma pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. É esta a ideia. A partir do momento que é proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado. Então, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, essa é a ideia central aqui, ó. Tá? Então, proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, deixe-me ver se eu entendi, Alex. Eu faço dentro da contestação a propositura de uma reconvenção para manifestar um interesse próprio que está conexo com a ação que alguém entrou contra o réu, contra mim, ou contra o fundamento de defesa, é isso? Exato. Aí eu tenho que comunicar ao advogado do autor. E esse advogado do autor, ele será intimado na pessoa do advogado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. É isso? Exato. Tá? Agora, vamos imaginar que o autor resolva desistir da ação. Então, desistir da ação. O que acontece com a minha reconvenção? Será que prejudica? Será que vai continuar normalmente? Vamos dar uma olhada no parágrafo 2º. O parágrafo 2º estabelece que a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta, olha só, não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então você precisa entender que o fato de extinguir, o fato de causar desistência de uma determinada ação, automaticamente você tem aqui uma regra básica de continuidade da reconvenção. Então é como se fosse uma ação, é uma ação, e essa ação é uma ação independente, tá bom? Então é uma ação e essa ação é uma ação independente. É esta a ideia central que você deve ter aqui em mente para prevalecer o seu conhecimento. Fechou? Maravilha! Se você conseguiu então entender os conceitos, venha comigo e olhe que o parágrafo 3º estabelece que essa reconvenção, que é o contra-ataque do réu, ela pode ser proposta contra o autor e você inclusive pode atrair e incluir terceiros. Então na reconvenção pode ser proposta contra o autor e ainda você pode incluir terceiros, tá certo? Exemplo, vou processar o João processou o Alex. O João é o autor, o Alex é o réu. O Alex vai contra-atacar o João e ainda vai trazer o pai dele, porque os dois fizeram os negócio comigo. Então eu trouxe um terceiro na demanda, tá? É possível. Então grife isso, chame atenção, falando que na reconvenção pode ser proposta contra o autor e o réu.
e a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro, tá? Quer dizer que eu posso ter um litisconsórcio ativo também. Então essa reconvenção pode ter um litisconsórcio ativo, incluir um terceiro no polo ativo. É isso o que estabelece o parágrafo 4º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar, então, o autor está substituindo alguém. Esse autor está substituindo alguém. Alex, me dê um exemplo de substituição processual? Eu tenho uma casa alocada na imobiliária XY. Quem entrou com a ação foi a imobiliária XY e não o dono da casa. Então ele é meu substituto processual. Então se o autor for substituído processual, o reconvinte, quem está entrando com a reconvenção, deve afirmar ser titular de direito em face do substituído, quer dizer, do dono da casa e não da imobiliária. Perceberam? Então quem está processando é a imobiliária, que substitui o dono da casa. Então na hora que eu faço a reconvenção, eu não estou processando a imobiliária, eu estou processando o dono da casa. Essa é a ideia do parágrafo 5º. Então, deve ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. O réu poderá propor uma reconvenção independentemente de oferecer a contestação, tá? Então, olha só, professor, mas a reconvenção ela é feita dentro da contestação, tudo bem, mas independentemente de oferecer contestação. É essa a regrinha central que você deve ter em mente. Então, o réu pode propor uma reconvenção independentemente de oferecer uma contestação, tá bom? Tranquilo esse assunto, gente? Para você tá fácil? Porque olha só, falar de reconvenção é você entender que reconvenção é o contra-ataque do réu. E aí você tem que lembrar que o prazo é de 15 dias, que você pode trazer um terceiro no polo e que ainda, ao trazer um terceiro no polo, você automaticamente pode incluir no polo ativo e incluir um terceiro no polo passivo. Isso é totalmente viável e isso é totalmente tranquilo. E que a reconvenção, a regra é que ela seja proposta na contestação. Porém, eu posso propor a reconvenção fora, sem necessidade da contestação. Posso propor uma reconvenção e não contestar o pedido. É esta a ideia central. Tá bom? Muito bem. E para falar de revelia, revelia é um assunto muito interessante. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de revelia a gente tem que pensar que trata-se de ausência de defesa e os efeitos é considerar tudo como verdadeiro. Tá? Então, revelia é uma coisa e efeitos da revelia é outra. Revelia é você considerar, como não houve defesa, é considerar tudo como verdadeiro. Revelia é você não se defender, é ausência de defesa. Efeitos da revelia é você considerar tudo aquilo como verdadeiro. Essa é a ideia e este é o conceito de revelia e efeitos da revelia. Tá bom? Então, na revelia a gente tem a seguinte regrinha. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato formulados pelo autor. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344-C. Olha só. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344-C. Então, vamos lá. Se o réu não contesta, será considerado revel. Tá? Então, revelia significa ausência de defesa. E presumir-se-ão verdadeiro as alegações, de fatos formulado pelo autor. Então, é essa a ideia. E presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato formulados pelo autor. Essa é a ideia central aqui. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344-C. Então, quando eu falo
a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, significa não será considerado verdadeiras as alegações se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Alex, traduz isso para mim. Vamos lá. Você está processando A mais B mais C mais D mais E. Esse daqui não fez defesa, esse não fez defesa, esse não fez defesa, esse não fez defesa, esse fez. Olha o que aconteceu. Esses 4, vamos fazer assim para facilitar os dedos, esses 4, eles são revéis, tá certo? Então, revel não produziu defesa. Só que esse aqui produziu defesa defendendo o interesse que é comum aos outros. Então, os efeitos da revelia não acontecerão. O que são efeitos da revelia? Efeitos da revelia é considerar tudo como verdadeiro. É essa a ideia central, tá bom? Então, no artigo 345 fala: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, e o litígio versar sobre direitos indisponíveis, certo? O litígio versar sobre direitos indisponíveis. O que são direitos indisponíveis? É aquilo que não dá para dispor, né? Eu estou afirmando que aquela casa é minha, aí você não se defende, você que é o proprietário, eu vou imaginar então que aquela casa será minha, ou o direito de herança, que é direito indisponível, não dá, né? Você precisa trazer documentos essenciais, como diz o inciso 3º, olha o que diz o inciso 3º. A petição não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável. Então você está falando que é dono de uma casa, só que você não apresentou recibo, não apresentou contrato. Então quer dizer, você tem um documento que é indispensável para a prova do ato, tá? Ou as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis. Alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova. Então eu tenho uma situação que está em contradição com prova constante dos autos. Quer dizer, você alega e aquele determinado fato é inverossímil ou está em contradição com os fatos, tá? Você não consegue demonstrar, mesmo que não teve defesa, você não consegue demonstrar que aquele fato é verdadeiro. E aí você tem que lembrar que toda vez que se fala de revel, o revel não produziu defesa, então começa a contar os prazos para o revel a partir de quando? Então, olha, os prazos contra o revel que não tenham patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório do órgão. Então, nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório do órgão oficial, tá? O revel ele pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Então, em qualquer momento ele pode vir, ele pode pegar o processo, só que ele vai receber no estado em que se encontrar. É essa a ideia central. Tá bom? É isso que você tem que saber sobre revelia e depois, no próximo vídeo, iniciamos então aquela fase mais detalhada do processo. Beijo no coração.